Hoje a aula será sobre psicanálise. Irei falar sobre a criação da psicanálise, que é uma das principais escolas teóricas. Na verdade, a psicanálise chega a ser uma formação específica, porém, ela é um dos genes percussores da psicologia. Na verdade, não só da psicologia, a psicanálise permitiu uma nova leitura sobre o ser humano. A psicanálise criada por Sigmund Freud, lá em 1900, quando ele escreveu Interpretação dos Sonhos, ele deu início a uma nova ciência. Lembrando que a criação da psicanálise foi por um psiquiatra que tinha como investigação os transtornos mentais da época. E o transtorno mental que Freud estudava era a histeria. Lembrando que a histeria na época era uma doença mental que acometia as mulheres de cegueira, de paralisia, de vários sintomas que eram típicos do gênero feminino. E Freud quis investigar mais e viu que a explicação nosológica que a psiquiatria dava para aquele sintoma não respondia. Então ele começou a investigar, criando métodos próprios e vários métodos, não vou aqui me ater, pretendo aqui aguçar a sua curiosidade para que você leia os textos e assista aos vídeos. E assim ele chegou a criar um arcabouço teórico próprio, que é a psicanálise. Lembrando que no primeiro momento a psicanálise foi criada por ter encontrado algo único, que até então já tinham escrito sobre, mas não tinham fundamentado, que era sobre o inconsciente. Freud então consegue comprovar a existência do inconsciente. O que é isso, professor? O que é esse inconsciente? Bem, inconsciente é o que controla o nosso comportamento, alicerçado numa energia chamada libido, e essa energia é totalmente sexual. Lembrando que sexual para Freud não tem nada a ver com o coito, com a relação sexual. Sexual para Freud tem a ver com toda troca afetiva que envolve libido, desde um simples olho no olho, a uma carícia, a um pegar nas mãos, a um passar a mão no cabelo, a uma fala afetuosa, a uma fala também devastadora, tudo que envolve afeto. Não na hora que a gente pensa afeto, tudo positivo, não. Tudo que envolve afeto, de amor e ódio, tá bom? De eros e thanatos, como diria Freud. Então, esse inconsciente, Freud conseguiu comprovar que ele controla o comportamento das pessoas sem que elas percebam. E esse mesmo inconsciente pode gerar traumas e patologias que a ciência médica não consegue responder. Então, o grande objeto de estudo da psicanálise foi na época de Freud, o inconsciente. E é hoje o inconsciente, hoje com nova denominação, chamada de id. Você vai poder saber qual que é essa diferença entre inconsciente e id nos textos e vídeos propostos. Um chama primeira tópica de Freud, outro chama segunda tópica. Se quiser se aprofundar, é muito interessante. Mas, como que Freud conseguiu comprovar isso? Bem, tenho certeza que você já expressou comportamentos que você nem sequer imagina como que foi feito isso, e depois ficou pensando, não, esse não sou eu. Então, quando acontece isso, é porque seu inconsciente se manifestou. Ele se manifesta de várias formas. No xixes, o que é xixes? Troca de palavra, erro na frase, mas é um erro que a pessoa não percebe, ela fala sem querer, e o inconsciente está presente. É presente nos sonhos, mas não na forma que é colocado nas revistas. Nada a ver com aquilo. Tá bom? Sonhei com barata, é isso. Sonhei com cavalo, joga no bicho. Sonhei com bosta, é dinheiro. Não. Interpretação dos sonhos só é possível na clínica. Quando eu conheço a história da pessoa, quando eu identifico como foi construído toda a personalidade dela e suas instâncias psíquicas. Então o sonho, ele é sempre realização de desejo. Vou dar um exemplo. Se você vai casar, e toda pessoa quando vai casar, ela tem alguns padrões comportamentais que eu ainda não consigo compreender. Ela quer entrar numa roupa que ela não cabe. Então se propõe um regime
totalmente privativo. Então imagine que essa pessoa está comendo, vamos falar, um regime coró, que é isso, só folha, e achando que vai emagrecer. O nosso inconsciente, como ele quer desejo, quer realização de desejo o tempo todo, a libido é isso, é realização de desejo, ele vai querer comer coisa boa, como ela sempre comeu, carne, picanha, pizza, hambúrguer. Então o que acontece? Ela não come, ela fica se privando. Quando ela for dormir, ela vai sonhar comendo uma pizza ou num rodízio tão vividamente, ou seja, como se aquilo tivesse ocorrido, que a pessoa vai salivar ao falar: nossa, hoje eu sonhei comendo uma pizza, mas estava tão bom, e depois vai lá tomar seu shake da Herbalife, vai usar como placebo para sua fome. Então, inconsciente é isso, é realização de desejo. Aí você tem realização de desejo inconsciente, realização de desejo consciente e pré-consciente, que são as três instâncias descobertas por Freud. Então, ele descobriu que a nossa psique funciona sob gerência de três instâncias psíquicas. O inconsciente, que é a maior parte do nosso aparelho psíquico. O pré-consciente, que permite que esse conteúdo inconsciente chegue à consciência. E a consciência, que é a parte mais frágil. A consciência é o que denomina como normalidade, é o que define a nossa identidade profissional, não nossa personalidade. Nossa personalidade é instituída pelas três instâncias, mas a nossa identidade, ou seja, como eu tenho que me mostrar, como eu tenho que ser, tudo que eu sei na minha memória neste momento, que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, a minha agenda, meus estudos, tudo isso está na consciência. O superego ou pré-consciente, pré-consciente porque é da primeira tópica, na evolução teórica vai se chamar superego. O pré-consciente ele vai ser constituído por todas as regras, normas, valores, crenças, tudo que prenda nosso comportamento, tudo que normalize, entendeu? E essa normalização do pré-consciente, ela é construída nas instituições, na família, na religião, no Estado, na escola, em todas as instituições. Bem, então o papel do superego é prender o comportamento. O papel do inconsciente é a realização de desejo, libido, prazer o tempo todo. E a nossa consciência, ela vai equilibrar entre a busca de prazer e a fuga do sofrimento. Já vou falar a primeira dicotomia humana. Porque o ser humano foge o tempo todo do sofrimento e busca o prazer. Só que o problema é que o crescimento emocional, intelectual e afetivo do ser humano está no sofrimento, não está no prazer. O prazer ele gera uma catarse, uma liberação de energia afetiva momentânea, mas não gera uma memória, não gera um aprendizado. Já o sofrimento, se ele é vivenciado, compreendido, ele gera um upgrade na capacidade cognitiva, emocional e afetiva do ser humano. Ah, professor, mas eu conheço pessoas que sofreram e sofrem pela mesma coisa várias vezes. Porque se esse sofrimento não for vivenciado e compreendido, nós tendemos a repeti-lo. Bem, então isso a psicanálise nos ajuda a compreender e eu quero aqui aguçar então a curiosidade de vocês. Vamos lá conhecer mais sobre psicanálise?